Olá, queridos, graça e paz. A profanação do que é santo. Mateus 7. Jesus havia acabado de falar aos discípulos, os pregadores do evangelho, que olhassem para dentro de si mesmo antes de exortar alguém. Em seguida, ele diz que olhem muito bem também para quem ouve a tua pregação. Ou seja, Jesus orienta a não desperdiçar, não desprezar os ensinamentos do Evangelho. O texto diz, Mateus 7, versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, as despedaçarão. Aqui eu quero lembrar o conceito de profanação. Profanação é falta de santidade. Profano é tudo o que não é santo, que transgride a lei, a vontade, os preceitos de Deus. E o advérbio de negação usado por Mateus neste versículo indica uma negação absoluta, uma proibição radical. Jesus estava dizendo, jamais, nunca pensem em dar o que é sagrado aos cães e nem jogar pérolas aos porcos. E nesta parábola, Jesus usa duas figuras de dois animais conhecidos deles. Os cães, se referindo a um animal semi-selvagem, muito diferente dos adoráveis pets que nós temos hoje em dia. E os porcos, que eram considerados imundos, ambos figurando pessoas impuras, indignas, pessoas más. Queridos irmãos, nós vivemos hoje no meio de pessoas que são como aqueles cães. E estas pessoas estão loucas para despedaçar o ensino bíblico. Estes, além de não aceitar os princípios bíblicos, ainda querem refutar, distorcer e se beneficiar com falsas interpretações do texto sagrado. Lembre-se que a escritura é sagrada, é imutável, inerrante, e não há como negociar as verdades que nela estão contidas. A palavra de Deus é o que ela é. Não tem duas interpretações. O significado de cada texto bíblico reflete e transmite o pensamento de Deus. E Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. Por isso, não devemos desprezar o verdadeiro ensino da Bíblia Sagrada. Além dessas pessoas que são como os cães do texto bíblico, temos em nosso mundo mal pessoas como os porcos. Pessoas que não são capazes de avaliar o valor da Escritura Sagrada. Esses não estão se importando com o pensamento de Deus, com as orientações que a Bíblia nos dá, para sermos santificados pela palavra. Então, queridos, fica aqui dois ensinamentos. Primeiro, não podemos ser como os cães e os porcos da parábola. Nós não devemos refutar ou distorcer a palavra de Deus e nem desprezar ou desperdiçar o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, não devemos permitir ocasião para que a palavra de Deus seja escarnecida ou desprezada ou odiada e nem distorcida com propósitos humanos profanos. Um certo estudioso da Bíblia Sagrada disse o seguinte, abre aspas, quando uma pessoa rejeita a oportunidade de ouvir o Evangelho, devemos deixar aberta uma porta de oportunidade, mas não devemos ficar insistindo. Vamos levar as pérolas para pessoas que as valorizam. Fecha aspas. Por mais que a gente queira que alguém seja salvo, irmãos, nós não somos capazes de salvar ninguém. Não podemos obrigar ninguém a obedecer a Deus e a sua palavra. O coração endurecido só será amolecido pela ação do Espírito Santo
e da palavra de Deus na vida de cada um. Aliás, ao contrário, a insistência em evangelizar alguém de coração duro só aumenta a incredulidade daquele ouvinte. O que fazer então? Ore. Ore muito por ele e deixe Deus agir. E, se Deus quiser, o cão, o porco, se tornarão em ovelhas, conforme for da vontade de Deus. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.